Fala pessoal, você está aqui mais uma vez no canal Magel. Hoje nós vamos falar sobre a Venezuela, esse país tão criticado aqui na América do Sul e tão contestado no mundo inteiro, tá? Então a gente vai ver aqui algumas informações sobre a Venezuela. Por exemplo, a Venezuela é um país que está situado na costa norte da América do Sul e ela tem diversas atrações naturais, né? Ao longo da costa do Caribe, nós temos na Venezuela ilhas tropicais, então a Venezuela também, uma parte dela faz parte do Caribe, como a Isla de Margarita e como o arquipélago Los Roques, né, melhor falando. E a noroeste a gente fica com as Cordilheiras dos Andes, né? Então a Venezuela tem uma grande variação de aspectos naturais. A cidade colonial de Mérida, que serviu como base para visitas ao Parque Nacional de Sierra Nevada. Caracas é a capital que fica ao norte, mais ali no litoral. Então nós vamos ter aqui as características gerais da Venezuela. E nós vamos apontar nesse vídeo aqui algumas informações, algumas curiosidades sobre a Venezuela. A primeira é o nome Venezuela significa Pequena Veneza. E esse nome foi dado pelo colonizador, explorador Américo Vespúcio. Mas existe uma controvérsia aí, né? E a controvérsia é que se encontrou também algumas civilizações, como Martim Enciso, ele diz que o geógrafo da expedição do Américo Vespúcio, ele disse que encontrou perto do lago, havia um povoado que se chamava Venezuela, né? E aí deu origem ao nome. Então tem essas duas origens históricas, esse nome da Venezuela. A Venezuela, ela apresenta as maiores reservas de petróleo do mundo, seria a terceira característica aí, inclusive à frente da Arábia Saudita. Daí o tamanho e interesse do mundo na Venezuela, né? O petróleo é mais barato do que água na Venezuela. Já pensou, pessoal? Então aí a gente tem essa maior reserva de petróleo do mundo ao lado, nosso vizinho aqui. O petróleo é o mais barato do mundo, é mais barato do que a água, é mais barato do que o petróleo, né? A Venezuela ela tem a segunda maior inflação do mundo, que ela ultrapassa atualmente 180% em 12 meses, ou seja, ao ano, né? E o primeiro lugar aí é o Sudão do Sul, que tem 245% ao ano de inflação. Em sexto, a gente pode dizer que em 2015, a Venezuela ela atingiu o posto de país com mais assassinatos no mundo. Então, a Venezuela é um dos países aqui do mundo que tem a pior taxa de segurança, ou seja, a Venezuela é um dos países mais violentos do mundo, morrendo aí, ou seja, uma pessoa foi morta a cada 21 minutos dentro da Venezuela. A Venezuela também é um país, assim como o Brasil, cheio de favelas. E na Venezuela tem a favela mais alta do mundo, que está em Caracas, que é a capital do país. E nela, cerca de 2,5 mil pessoas vivem num edifício conhecido como Torre de Davi, que é um prédio inacabado de 45 andares. Então você vai observar que a Venezuela apresenta também problemas como o Brasil com a questão da habitação urbana, né? A oitava característica, em 8 de março de 2015, o governo norte-americano declarou a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional. Ou seja, realizando um embargo econômico na Venezuela. Grande parte dos problemas econômicos que a Venezuela passa hoje é por causa deste embargo econômico. Uma nona característica aí, o país foi uma das primeiras colônias hispânicas a declarar a independência em
1811. Lembrando, do Brasil foi 7 de setembro de 1822, quase 10 anos, né? 11 anos após aí, em 1722, né? Quase 10 anos o Brasil declarou, perdão, em 1822. Porém, ela só deixou de fazer parte da Gran Colômbia, que era a colônia espanhola, em 1830. Em 10 de setembro de 1963, a Venezuela foi o primeiro país moderno a abolir a pena de morte para todos os crimes. No mundo moderno aí, né, lembrando que nesse período na França tinha guilhotina, mesmo os países mais avançados da Europa e o próprio Estados Unidos havia pena de morte. A Venezuela foi o primeiro país a abolir a pena de morte, né? Nós temos aí uma situação que está ocorrendo hoje, que a guerra na Ucrânia pode afetar a Venezuela, está afetando a Venezuela como está afetando o mundo inteiro. Mas por que a guerra na Ucrânia está afetando a Venezuela? De forma diferente no mundo, enquanto está aumentando a dependência do mundo do petróleo. E como a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está acontecendo um processo ao inverso. Por causa das reservas de petróleo do mundo e por causa da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos estão sendo levados a rever o seu embargo econômico, estão promovendo pequenas aberturas ao embargo que foi declarado, como nós falamos aí alguns minutos atrás. Então a Venezuela ela pode sair da sombra, assim como o Irã, que é outro país que tem um grande embargo dos Estados Unidos. O território da Venezuela, ele inclui uma área continental e um grupo de ilhas. A Venezuela não é somente aquele espaço continental, tem um grupo de ilhas também, que estão ali na questão do Caribe que nós falamos. A Venezuela é o 7º país do mundo em termos de espécies nativas. Lembrando que a Venezuela faz parte da biodiversidade da Venezuela, a Amazônia, né, pessoal? Então, a Amazônia também está na Venezuela. E dessas espécies nativas, dessas espécies endêmicas da Venezuela, está o crocodilo Orinoco, do Orinoco, que é um réptil que habita as águas do Orinoco, né? E na Venezuela, enquanto aqui a gente torce para Neymar e Companhia Limitada, o esporte preferido do venezuelano é o beisebol, né? É o esporte mais acompanhado pelos venezuelanos, né? Então, existe uma liga profissional lá desde 1945, bem anterior à liga profissionais aqui do Brasil, no caso de futebol, né? A Venezuela ela sofre hoje a questão da economia por causa da chamada doença holandesa. Além do embargo econômico dos Estados Unidos, que trazem grandes problemas para o país entra nesse ostracismo econômico por causa da doença holandesa. O que é o termo doença holandesa? O doença holandesa é um termo econômico que é usado para explicar as situações em que o aumento da receita com a exportação dos recursos naturais valoriza demais a moeda local. Então, vamos dizer assim, o Brasil até os anos 30 também tinha doença holandesa, que a gente tinha uma economia nos anos 30, antes da era Vargas, a gente tinha uma economia estritamente agroexportadora, exportadora de café. Então, traduzindo, doença holandesa é quando um país desenvolve muito um produto de exportação, no caso matéria-prima, e não diversifica sua economia e não cria industrialização. É o que aconteceu com a Venezuela. Ela
promoveu todo o seu desenvolvimentismo baseado na exportação do petróleo e quando chega a situações aí, no caso aí com o embargo econômico dos Estados Unidos, a Venezuela não consegue produzir nada. Está aí a imagem ao lado do papel higiênico, que falta papel higiênico sim, porque lá não tem indústria de praticamente nada. Então, essa é o motivo da doença holandesa. E é o motivo de faltar papel higiênico, de faltar comida, de faltar bebida, de faltar medicamentos, de faltar tudo. Porque a Venezuela desenvolveu uma economia totalmente baseada na exportação de produtos primários. E isso, com o embargo econômico, o país não consegue importar os produtos industrializados. E a grande pergunta nós deixamos no final da aula. A Venezuela é um país comunista? Você está vendo aí Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A Venezuela é um país comunista? A resposta é... É um país comunista? A resposta é não. A Venezuela não é um país comunista. Como não, Rocha? Eu já vi falar que o comunismo na Venezuela, jamais teremos uma nova Venezuela. Eu espero que sim, né? Porque nós temos uma economia bem diversificada, o Brasil é industrializado, não vive somente da exportação de produtos primários. Mas eu lamento informar para vocês que Venezuela não é um país comunista. As características da Venezuela são todas do capitalismo. Eu posso ter um governo que tem um discurso mais aprofundado de esquerda, um discurso mais comunista, mas a Venezuela é um país que tem lucro na economia, tem propriedade privada, né? Lucro, propriedade privada, divisão de classes, trabalho assalariado. A Venezuela tem rico e o pobre sobrevive da venda da sua mão de obra, monetarização e mais-valia. Você vai chamar um país desse de comunista? Pelo amor de Deus, né, gente? Não faça o seu professor de história infeliz. A Venezuela não é e nunca foi um país comunista. Então, qual que é a ideologia da Venezuela? A Venezuela hoje vive o que a gente chama do chavismo. Assim como no Brasil nós tivemos a época do getulismo, a Venezuela vive no chavismo. E o chavismo é uma ideologia de esquerda, que é baseado em ideais, programas e estilo de governo associado com o ex-presidente Hugo Chávez, que era um presidente extremamente populista, assim como o populismo no Brasil veio do getulismo, na Argentina no peronismo. É isso que está vivendo a Venezuela hoje. Então isso faz da Venezuela não é um país comunista. A Venezuela é um país que tem um capitalismo de Estado. O que é isso? Hoje o mundo é neoliberal, ação mínima do Estado na economia. E na Venezuela tem um capitalismo de Estado, e o capitalismo de Estado é a ação máxima do Estado na economia. No capitalismo de Estado, o Estado assume importantes funções econômicas, mas ele não implanta o socialismo, ele não suprime o mercado, ele não toma propriedade privada. O mercado simplesmente deixa de ser responsável pela coordenação e produção e distribuição das coisas, e isso será executado pelo Estado. Esse capitalismo de Estado ele surgiu quando teve a crise de 1929, com o keynesianismo. A gente vai ter a intervenção na economia. Então, o que acontece na Venezuela? Prestem atenção nisso, meus queridos e minhas queridas. Na Venezuela, nós teremos um capitalismo de Estado. Então, na Venezuela, a gente tem uma briga de capitalismo versus capitalismo. Um capitalismo liberal com um capitalismo interventor. Beleza, pessoal? Muito obrigado por você nos ter acompanhado até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe sugestões aí. Nós estamos em todas as redes sociais e nós estamos aqui
para democratizar o conhecimento. Beleza? Fui!